que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre a nossa vida. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em duas escrituras nesta manhã, Romanos capítulo 5 e Apocalipse capítulo 1. E quero conversar aqui dentro da Bíblia, por ser uma escola, vamos usar as escrituras como uma escola para que o nosso entendimento possa ser aberto, a nossa alma ser sustentada pela palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, falar com cada um de vocês que Ele, Cristo Jesus, nos fez. Bom, eu creio que é um raciocínio e isto veio ao meu coração. Eu quero então compartilhar com cada um de vocês. Vamos então, aí na sua casa, onde você estiver, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos então começar este culto, essa escola nesta manhã. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17, agora Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Pai querido e amado Senhor, estamos gratos a Ti pela oportunidade que nos dá para que mais uma vez possamos entrar nos lares de Seus filhos e filhas e levar uma palavra de sustentação, de alimentação e de orientação a respeito do plano da salvação. Ajuda-me, Pai, a ajudá-los e que todos nós sejamos ricamente abençoados. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, pode se assentarem. Lembrando que você tire aí a sua oferta. Somos ensinados que um culto sem oferta ele não é completo. Então, separa a sua oferta, chama a sua família para os seus afazeres, porque agora é o momento de buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas então será acrescentada. Sua casa agora torna-se um santuário. Então, irmã, nada de cozinha, irmão, né? Agora é o momento para juntos, nessa escola bíblica, nossos corações serem ricamente abençoados. Agora, veja bem, Ele nos fez, Cristo Jesus nos fez. E existem então certas verdades que estas verdades precisam serem acentuadas, essas verdades precisam ser batidas em cima dela, como um bom carpinteiro, que ele prega a madeira, ele vai do outro lado, bate no prego para ter certeza de que aquela madeira está bem fixada. Então, estas coisas nós devemos acentuar, martelar, para que isso fique gravado em nossos corações. E esta é uma delas, porque Ele nos fez, Cristo Jesus, Ele nos fez, e então nós somos obras, né? Salvação e obra dEle. Nós somos, Ele nos fez salvação e obra dEle. A salvação pertence ao Senhor. Isto é completamente graça, favor imerecível. Ele fez isto. Esta graça estendida está agora ao alcance de cada filho, de cada filha de Deus. Então, isso nos leva para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, é uma obra dEle, a salvação é uma obra dEle,
o privilégio de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. É uma obra dele, foi um plano de salvação, um plano de redenção, e que isso está em pleno cumprimento na vida dos filhos e das filhas de Deus. Jeremias capítulo 27, versículo 5, está escrito: eu fiz a terra. Perceba bem, aqui está no pronome pessoal. Eu fiz, não nós fizemos. Ele disse: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Então, é um privilégio daqueles que herdarão a terra, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, que bem-aventurado, não é, são os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele está dizendo aqui ainda no Velho Testamento, que ainda não havia feito carne, né? Ele diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. É um privilégio destes que são reto aos olhos do Senhor, não reto aos seus próprios olhos, não certo segundo os próprios entendimentos de um credo, de um dogma, de uma denominação ou de uma teologia, mas reto aos olhos do Senhor segundo a sua palavra. Então isso nos leva a Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao 16. Faz essa conexão aí do Evangelho de João 1:3, de Jeremias 27:5 e Colossenses 1:14 ao 16. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Se é pelo sangue, quem derramou sangue? Não pode ser o sangue de Abel, não é verdade? Não pode ser o sangue de um homem. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Poderíamos voltar aqui ao Velho Testamento e ver que um cordeiro precisou ser morto para que então Adão e Eva tivessem uma vestimenta, e o plano da salvação de Deus veio através do cordeiro desde Gênesis ao Apocalipse, e Jesus então foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se eu fiz os céus, veja, desculpa, a garganta está um pouco seca, o clima está bem seco. Veja, voltando aqui a Colossenses 1:14 ao 16. Veja, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, olha a expressão que Paulo usa aqui aos Colossenses, nele, não diz neles, mas nele, tá? Eu perdi, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, sejam dominações. A Bíblia não diz denominações, porque a denominação não foi Deus que criou, a denominação foi homens que criaram. Porque foram homens que criaram, então tudo que tem um começo terá um fim. Mas a Bíblia refere, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, Ele nos fez, este é um dos grandes privilégios que nós temos como filhos e filhas de Deus, de serem obras de sua criação. Então, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, e nós fazíamos a vontade da carne,
nós fazíamos a vontade de nossos pensamentos, e nós éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Paulo escreve isso aos Efésios capítulo 2, e disse: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amém. É um privilégio, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, amém. Pela graça, então, agora sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é um privilégio de filhos e filhas de Deus que têm entregado as suas vidas a Ele e confiado tudo a Ele. Cristo Jesus está nos chamando a uma separação de toda a incredulidade, do pecado, do mundo e dos prazeres, o qual nos afasta de sua palavra. O momento é esse, a hora é essa, de estarmos com as nossas vidas enquadradas em sua palavra para viver somente para Ele. Pedro também escreve em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele nos redimiu com um propósito, meu irmão, minha irmã. Pode estar certo disso, que Ele nos redimiu por um propósito. E Ele nos comprou com um propósito. Então nos torna reis espirituais. Este é o momento que nós estamos vivendo. Filhos e filhas de Deus são reis espirituais nesta geração negra, perversa, aonde é uma era que está cada dia mais se afastando de Deus, mas os filhos de Deus estão vivendo vidas espirituais, vivendo sua palavra, porque o arrebatamento da igreja está às suas portas. Veja, Pedro escreve aqui em sua primeira carta, verso 2, ou capítulo 2, verso 9 e 10. Mas vós sois geração eleita. Há uma geração eleita pelo Cordeiro de Deus. Há uma geração eleita, predestinadas para a vida eterna. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero te chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, que nós fomos chamados das trevas agora para o reino da luz. Se você ainda está aí em dúvida se é um crente ou não, se é um cristão ou não, é melhor se posicionar. Saia do reino das trevas, venha para o reino das luzes, para que tu seja a luz do mundo, para que tu sejas o sal da terra. Afasta-te do pecado e aproxima-te da palavra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em sua palavra. Amém. Deus seja louvado. Vê, vós que em outro tempo erais povo. Veja, antes, quando estava no reino das trevas, era um povo, mas agora que você está no reino da luz, amém, agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então viva para Ele, por Ele, seja uma cristã de verdade, seja um cristão de verdade. Ó, pastores, sejam fiéis à palavra de Deus, sejam um exemplo para os exemplos. Um pregador que anuncia as boas novas devem ter vidas dignas do Evangelho. Um pastor realmente posicionado pela palavra, não ministros que vivem gastando dinheiro dos dízimos em motéis. Não, senhores, não é este exemplo de cristão, não é este o exemplo de um homem consagrado, chamado de Deus, trazido das trevas para a luz, para
para defender o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é crucificá-lo pela segunda vez, mas tirá-lo da cruz e colocá-lo no coração e dizer ao povo: este é o caminho, a verdade e a vida, andai por ele, caminhai por ele. Então seja exemplo, como a Bíblia disse que os pastores devem ser, que os líderes espirituais devem ser, homens íntegros, sem pecados, com suas vidas no altar, em defesa da verdade, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, sendo exemplo para as suas congregações, para as suas famílias, em defesa do evangelho. Seus pecados te encontrarão e tu pagarás caros por brincar com a palavra de Deus. Teus pecados serão revelados, porque tudo que você faz escondido, a Bíblia disse que isso se tornará público. Amém. Que Deus seja louvado em sua infinita graça. Agora, nós somos reis espirituais e reinaremos sobre um reino espiritual. Este é o convite da palavra de Deus. Foi isto que Jesus nos fez, reis e sacerdotes, para reinar em um mundo espiritual. O mundo aí é trevas. Quem governa este mundo é o próprio Satanás. Ele quis oferecer a Jesus quando estava jejuando em Mateus 4 e Lucas 4. Ele disse: olha, se tu prostrares e me adorares, eu te darei os reinos deste mundo. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: afasta de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Há um preço. O meu sangue na cruz do Calvário, para que eu possa redimir homens e mulheres para saírem do reino das trevas e vir para o reino da luz. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, a promessa é que você será rei sobre a terra. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém! Você crê nisso? Então veja, meu irmão, quando ele se assentar no seu trono, porque agora ele está assentado no trono do Pai. Ele veio e se fez carne, teve o ministério do Filho do Homem, profeta dos profetas. Ele profetizou, ele curou, ele salvou, ele libertou, cumpriu o seu ministério como Filho do Homem. Mas ele tinha que regressar para o trono do Pai, para ser Filho de Deus, durante as eras da igreja. Então ele deixa o seu ministério do Filho do Homem, e ele é ascendido em Atos capítulo 1 e 2, e ele volta de onde ele veio, e aqueles discípulos olham a sua ascensão, e ele disse, e os anjos, olha, este Jesus que viste subir, a si mesmo há de descer. O corpo dele então está assentado no trono do Pai, mas brevemente ele voltará como filho de Davi e assentará no seu próprio trono durante o milênio. Amém! E que bênção! A noiva, o povo eleito, as mulheres eleitas que viveram a palavra de Deus, então regressarão com ele. Amém! Deus seja louvado. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concedei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai em seu trono. A promessa ainda está de pé, meu irmão. A proposta ainda está de pé, minha irmã. Coloque sua vida no altar, se alinhe com a palavra, porque brevemente ele estará buscando o povo separado, zeloso, e que agora, nesse exato momento, está reinando sobre o pecado, está reinando sobre o mundo, está reinando sobre o diabo, não praticando o que o mundo pratica, não praticando o que o diabo tem oferecido para que as pessoas vivam. Não, senhores, é muito diferente. Este povo espiritual que está reinando, este reino espiritual, tem vencido o ódio, tem vencido a maldade, tem vencido o adultério, tem vencido a fornicação, tem vencido o mundo, tem vencido o diabo. Amém! E são mais do que vencedores
Isto foi Cristo Jesus que fez, isto é obra dele, e é um privilégio para todos aqueles que têm ouvido o seu chamar, que têm ouvido o ecoar da mensagem de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Isto está encaixado, embasado em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes a não ser através de um profeta. Isso está em conexão com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, o profeta Elias virá. Antes que eu venha e fira a terra com maldição. Jesus afirmou isto em Mateus 17, versículo 11. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E agora que nesta manhã você está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem profética, mensagem porque veio através de um mensageiro, profética porque foi através de um profeta. E que privilégio é você, como filho e filha de Deus, ter a oportunidade de examinar as Escrituras e alcançar nela a vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então agora, meu irmão, nós somos reis espirituais e nós reinaremos sobre o mundo espiritual. Romanos capítulo 5, 17, o apóstolo São Paulo disse assim: porque se pela ofensa de um só, não dois ou três, mas de um só, a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É agora o momento de reinar sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. Então, minha irmã, meu irmão, você está convidado agora a vencer o pecado, agora, exatamente em vida, exatamente agora ser luz, exatamente agora ser sal, exatamente agora ser cristão, exatamente agora ser cristão. Vida vivida, não mais eu vivo, Cristo agora vive em mim, vive em você, para reinar sobre o pecado, para reinar sobre o diabo, para reinar sobre o mundo. Deus seja louvado. Deus está em sua palavra. Deus não está na igreja A, Deus não está na igreja B, Deus não está na doutrina C, Deus não está ali, Deus não está acolá. Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Aleluia! O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Colossenses 1,13. Essa é a posição do cristão, essa é a posição da cristã. Foram transportadas, foram tiradas. Em Mateus capítulo 4 e em Lucas 4, o diabo transportou Jesus. Mas quando ele morre e ressuscita no terceiro dia, agora é Cristo que transporta seus filhos, é Cristo que transporta a sua igreja, te tira do reino das trevas e te coloca no reino da luz, para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Posicione-se por Cristo, Ele se posicionou por você. E o convite nesta manhã é: seja a luz do mundo, seja o sal da terra, seja cristão mesmo, seja cristão mesmo. O comunismo está ali fora, as doutrinas erradas estão ali fora, a morte está lá fora, o diabo está lá fora, mas Cristo tem que estar aqui dentro do coração, dominando a alma, dominando a natureza, te fazendo filho e filha de Deus. Amém. Aleluia. Eu estou muito feliz nesta manhã. Deus seja louvado. Deus está em sua palavra, e a palavra dele não é para ficar apenas aqui na Bíblia.
A palavra dele é para sair da Bíblia e para vir dentro de nós. Aleluia, Deus seja louvado. Amém? Eu estou muito emocionado. Eu estou muito feliz. Ah, se eu tivesse voz suficiente para jogar para fora aquilo que está aqui dentro. Ah, meu irmão, minha irmã, é bom estar em Cristo, mas o melhor é Cristo estar em nós. É bom falar a respeito da palavra, mas é melhor a palavra estar em nós. Aleluia! Mas eu tenho uma mensagem de fé aqui dentro da Bíblia Sagrada para você. Você quer ouvir? Então agora mesmo nós reinamos com Cristo. Amém. Por isso que Paulo pôde dizer, não, mas eu vivo, né? Agora é Cristo que vive em mim, porque é Ele que reina, tendo domínio sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. Amém. Você crê nisso? Então, por favor, diga aí onde você está. Agora mesmo reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Amém. Você agora pode mostrar seu louvor e glória, mostrando a Cristo Jesus, porque é Cristo em nós. Amém. Deus seja louvado. Deus está em sua palavra. Amém. Você crê na palavra? Colossenses capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Crê você que és um santo? Crê você que és uma santa? Porque a palavra te separou, te fez reis e sacerdote, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, meu irmão, coloque Cristo dentro de seu coração, viva esta palavra, a recompensa será muito grande. Aleluia, Deus seja louvado. Então Cristo está em nós, efetuando o querer, Ele está em nós, efetuando sua vontade, sim. Certamente agora mesmo nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Ele deve ser o centro da sua vida. Jesus Cristo deve ser o seu tudo. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. E se estamos agora mesmo assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, então Ele nos fez reis e sacerdote. Amém? Você crê nisto? Ele nos fez reis e sacerdotes, sim, Senhor. Sacerdote a Ele oferecendo louvores espirituais que procede de lábios santificados. Oh, meu irmão, minha irmã, lábios santificados, ou seja, lábios limpos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Não é hinos composto para ganhar dinheiro, não é hino composto em escritórios para fazer sucesso, não é hinos aí para te fazer ganhar, fazer famoso, fazer famosa. Não, senhores, não, senhoras, são hinos espirituais que agradam ao Pai em espírito e em verdade, hinos escritos em tribulações, hinos escritos sobre o efeito de oração, hinos escritos baseados na santa palavra de Deus, te faz rei, sacerdote, e te faz vencer sobre o mundo, te faz vencer sobre o pecado, te faz vencer sobre o diabo, rendendo a Ele nossas vidas como uma oferta suave. Amém. É isso que Deus quer, que você o sirva em espírito e em verdade, que você entregue teu caminho a Ele, entregue a sua vida a Ele, e tenha prazer na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Amém. Ele nos fez, Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes espirituais. Amém. E Ele então está me convidando, Ele então está convidando a você a adorar-lhe em espírito e em verdade. Veja,
Os samaritanos tinham uma ideia de que deveria adorá-lo ali no poço de Jacó, mas os judeus tinham uma ideia de não, que deveria adorá-lo em Jerusalém. Então os samaritanos tinham esta doutrina, que era no poço de Jacó. Os judeus tinham a doutrina de que era em Jerusalém. É a mesma coisa hoje. Um homem levanta uma doutrina e diz é assim. O outro homem levanta outra doutrina e diz que é assim. E vai lá na Bíblia e estabelece a sua doutrina. E vai lá e estabelece a sua doutrina. Mas Deus não. Quando Deus quer tirar o povo de confusão, Ele envia profetas. E como profeta, ele te direciona a palavra de Deus. E aqui vem o Filho do Homem como profeta até os samaritanos. E ele diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa, faz questão, exige de que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tem que ter esses dois pilares para agradar a Deus. Só em espírito não vale, só com a verdade não vale. Para Deus precisa ser em espírito e em verdade. Porque Ele está procurando estes adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não interessa o que o credo fala, não interessa o que esta doutrina fala, me interessa o que o Pai fala. E eu preciso de estar sobre o Espírito Santo, o Espírito que nos foi enviado para nos guiar em toda a verdade, o Espírito que nos foi dado para nos fazer lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei, nosso sacerdote, nosso mestre, nosso Salvador, nosso curador, nosso libertador, o mesmo ontem, hoje e eternamente que está em sua palavra. Amém. Aleluia, veja, e Ele nos fez sacerdotes espirituais para interceder. Olha aqui o que Paulo disse em Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A Bíblia não diz, a Bíblia não está dizendo que da mesma maneira o Espírito ajuda os nossos pecados. A Bíblia não está dizendo que da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa incredulidade, em nossa falta de posicionamento. Não, senhores, não, senhores. Mas da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Fraquezas por quê? Porque você quer fazer o certo, você busca o certo, mas você tem fraquezas. Não é pecados, nem pecados premeditados, não senhores, não senhoras, mas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou como convém. Veja o tipo de fraqueza que a Bíblia estabelece, mas o mesmo Espírito intercede por nós, em gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Santos são homens e mulheres separadas, não são estátuas, não são imagem de barro, de pau, de madeira. Não, senhores, não, senhoras, santos vivos que estão vivendo a sua palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E Paulo vem e diz aos romanos também que eu e você fomos chamados para viver a palavra de Deus. Aleluia, amém? Então nós somos sacerdotes e reis do nosso Deus, e com razão nós então não desejamos o mundo já foi vencido. Como reis e sacerdotes, vencemos o mundo, os prazeres do mundo. Aleluia! E além do mais, somos um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Olha os Romanos 10, 23 e 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? Morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo aqui agora. Ele está em sua palavra. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Meu irmão, minha irmã, obras é aquilo que eu e você fazemos. Como tem sido o seu testemunho, como tem sido o seu comportamento, como tem sido a sua conduta. Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para ser sal. Nós temos sido recriados nele, aleluia, para sermos filhos da semelhança do nosso Pai. Lembre-se, Ele está selecionando homens e mulheres para regressar ao Éden restaurado. Amém. Veja bem o que o profeta de Deus para esta era pregou um sermão, a unidade de um único Deus numa igreja, em 21/12/1958. No parágrafo 45, ele diz assim: o reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus não é desta terra. Então, se você está reinando sobre o pecado aí, vivendo em pecado, vivendo no mundo, vivendo a injustiça, você ainda não pertence a esse reino. Veja, o reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus está em nossos corações. Aleluia! O reino de Deus está em seu coração, meu irmão, meu amigo, minha irmã. Aleluia! Vê? E é um reino espiritual, do qual nós somos nascidos nele. Neste reino espiritual se nasce, existe um processo de nascimento. Nicodemos estava preocupado, ele queria saber, sendo mestre em Israel, ele ouviu Jesus pregando, ele disse: olha, como eu devo fazer para fazer as obras que o Senhor faz? Jesus então dá a primeira doutrina de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Então, meu irmão, minha irmã, neste reino nós temos que nascer nele, porque é um reino espiritual. Jesus disse: o reino de Deus vem, mas para tomá-lo emprega-se força. Algumas pessoas estão aí crendo nesta doutrina do diabo: uma vez salvo, nunca mais perdido. E aí está bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, fazendo negócios errados, fazendo trapaças. Meu irmão, minha irmã, você nunca foi salvo, você nunca foi salva, porque uma vez salvo, Ele te salva para você não fazer mais essas coisas. A sua salvação te livra do pecado, te livra do mundo, te livra do diabo, e você então vive neste mundo, mas não desfruta dos prazeres deste mundo, porque a sua vida é diferente, seu rei é diferente. Veja, Jesus disse isso aqui em Mateus 11:12: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Enquanto alguns pegam, e vivem vidas erradas de qualquer forma, a Bíblia está me dizendo a mim e dizendo a você nesta manhã que precisa ter um esforço espiritual, precisa se ter um posicionamento espiritual, precisa se posicionar como vencedor, como vencedora, não como fracassado, não como fracassada, mas como vencedor. Vencedores em Cristo Jesus. Foi Ele que te fez, meu irmão, minha irmã, vencedor, vencedora. Amém. Veja em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é exatamente aqui aonde muitos, em sua pobreza teológica, denominacional, fala assim: mas hoje não existe mais profetas. Olha aí, vê, a lei e os profetas duraram até João. Meu irmão, é exatamente aqui a pobreza da denominação, é exatamente aqui a pobreza da teologia. Os teólogos dizem, viu, os profetas durou somente até João. Que pobreza, que falta de espiritualidade, que falta de Deus, que falta do conhecimento da palavra de Deus. É exatamente, meu irmão, os profetas da lei sim, duraram até João, mas os profetas da graça, eu lhe pergunto, onde eles estão?
ou você não acredita mais nos profetas da graça? Veja, se profetas durou até João, então, em uma maneira generalizada, eu lhe pergunto, então, veja, então onde estão os profetas da graça? Como estão cegos sobre a profecia da Bíblia? Neste caso, eu lhe perguntaria assim, você que acredita na teologia, como então você vai fazer com Silas? Como você vai fazer com Timóteo? Como você vai fazer com Paulo? Como você vai fazer com Apolo? Como você vai fazer com Ágabo? E tantos outros profetas da graça. Ah, mas Deus, em sua infinita graça, aleluia, Deus seja louvado. Paulo escreve em Efésios 4, versículo 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Examina a sua Bíblia. Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esta é a inadulterável palavra de Deus e nós precisamos de examinar as Escrituras para procurar ter nela vida eterna. Veja o que Jesus disse então em Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. É melhor examinar as Escrituras, porque só nela, eu e você, temos a vida eterna. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Louvado seja Deus! Ele se lembrou de mim, Ele se lembrou de você e enviou um profeta de acordo às Escrituras. Mateus 17, 11, Apocalipse capítulo 17, tantas outras Escrituras nós poderíamos citar para você nesta manhã, mas eu quero dizer que tudo isso foi Ele que fez. Ele nos fez reis e sacerdotes espirituais em uma era de trevas, em uma era negra. É por isso que somos diferentes, é por isso que agimos diferente, é por isso que não somos entendidos, porque há um Cristo vive que reina. Deus está em sua palavra e a sua palavra está neste povo. Amém, Deus seja louvado, amém. E é um reino de Deus, ele precisa, meu irmão, estar dentro de ti. Minha irmã, este reino de Deus precisa estar dentro de você, como cristão, como uma cristã. Amém, glória a Deus. É um evangelho de dentro para fora, é algo que sai das suas entranhas e você se torna a carta lida por todos os homens, amém. Deus seja louvado. Veja Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Este reino de Deus está dentro do cristão. Este reino de Deus está dentro da cristã. Por isso, essas irmãs vestem como cristã. Suas vestimentas é diferente. Não são vestimentas sensuais. Seus cabelos não são cortados. Elas não vestem vestimentas de homens, não, senhor. Elas não andam pintadas como Jezabel andou pintada. Porque Jezabel tinha um espírito que era contra Deus. Jezabel tinha um espírito contra o profeta Elias. Por isso ela tinha que se pintar. Porque ela se pintou? Porque ela entrou em guerra. Ela era uma idólatra. Ela era uma adoradora de ídolos. Então ela vestiu a sua arma de guerra, se pintou, enfrentou o profeta, enfrentou a palavra, mas ela foi comida pelos cães. Então, minha irmã, você é uma cristã. Você não é contra Deus. Você não é contra o profeta. Você não é contra a palavra. Por isso você se veste. A sua face é natural. É normal, você é ovelha, você ouve a voz do pastor, que é Cristo Jesus, o teu pastor. Então, irmão, você não vive uma vida em poligamia, você não vive uma vida aí adulterando, mentindo, trapaceando, você não fica vestindo essas vestes modernas de homens efeminados.
você não, você é um homem, você é um cristão, você é a imagem e semelhança de Deus, você faz a diferença. Deus está, o reino de Deus está dentro do seu coração. Então você é luz, você é sal, você é separado, você é separada. Isso te faz santo, isso te faz uma santa de Deus. Amém. Aleluia. Deus está em sua palavra. Aleluia. Deus seja louvado. Ó Espírito Santo, o reino de Deus movendo neste homem, é o reino de Deus movendo nesta mulher, é o reino de Deus governando o seu coração, é o reino de Deus te controlando. Este é o reino, meu irmão, este é o reino, minha irmã. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Evangelho de João 15, versículo 7. Aleluia, Deus seja louvado. Deus está em sua palavra. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a viver para Ele. Amém. Deus seja louvado. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente, porque Deus está em sua palavra. E se a palavra dele estiver em nós, amém, Deus seja louvado, amém. A mensagem à brecha, pregada em 17/3/63. No parágrafo 9, o profeta de Deus diz assim: quando Adão pecou, ao dar ouvidos ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra de Deus, foi isso que o fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou com Satanás, e então apresentou o produto a Adão, e Adão então largou a palavra e se vendeu. Minha irmã, não largue a palavra de Deus. Meu irmão, não largue a palavra de Deus. Não, senhores, não, senhoras. E ele então perdeu a sua herança. Quando ele perdeu o companheirismo e direito à vida, lembre-se, no dia em que dela comerdes, neste dia morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E Adão estava com a palavra, Eva estava com a palavra, e Eva ouviu Satanás através da serpente. Cuidado, minha irmã, quem você está ouvindo? Cuidado, meu irmão, quem você está ouvindo? Porque a Bíblia disse que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Segundo aos Coríntios capítulo 11, examina o que eu estou lhe dizendo. Satanás se transfigura em anjo de luz e vem e diz para você: não existe mais profetas. Isto foi para o passado. Examine a Bíblia. Mas não existe cura divina. Jesus Cristo diz que aquele que crê colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não tem problema as mulheres vestir vestimentas masculinas. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje do homem na mulher, e não haverá traje da mulher do homem. Fique com a Bíblia. Abandone essa teologia. Abandone esse credo. Abandone essa doutrina. Fique com a Bíblia. Fique com Cristo Jesus. E o seu arrebatamento está garantido. E quando Adão e Eva perdeu a vida, eles também perderam a sua herança da vida, porque ele tinha completo e supremo controle sobre a terra. Adão era Deus na terra. Veja, Deus é o Deus do universo em todos os lugares. Mas quando ele habita em seus filhos, em suas filhas, amém, então ele tem o controle sobre tudo, amém. Amém. Adão podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que queria, está vendo? Mas quando ele fez isso, quando ele transgride a palavra, ele perdeu a sua herança. Irmão, irmã, não perca a sua herança. Tenha Cristo Jesus no seu coração. Tenha Cristo Jesus na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em sua palavra e Ele quer reinar na sua vida. Jesus Cristo, o autor da vida, o consumador da nossa fé,
aquele que cura, salva, liberta e restaura, está aqui em sua palavra, te chamando para uma reflexão. Desculpe, te chamando para uma reflexão, te convidando a ler a Bíblia. Esse é o propósito desta pregação que está chegando na sua casa. Este é o propósito do nosso esforço para levar até você, irmão, para levar até você, irmã, que já é rei, que já reina sobre o mundo, que já reina sobre o pecado, que já reina sobre o diabo, para se posicionar como cristão, como luz do mundo. Não te preocupe com doença, não te preocupe com praga, não te preocupe com essas coisas, porque esta é uma forma que Deus está se expressando e dizendo assim: olha, eu estou voltando, coloque suas vidas no altar, se prepare para encontrar comigo. Eu estou lhe dando um prazo para acertar com sua esposa, para acertar com seus filhos, para se acertar comigo, para acertar com teu marido, para acertar com teus filhos, para acertar comigo. Sacuda-se, levanta, ergue a cabeça, faz o inventário da tua vida. Cristo Jesus está regressando e só quem tiver o Espírito Santo subirá no arrebatamento. Abandone o pecado, abandone o mundo, abandone o diabo, seja uma cristã, seja um cristão, que Deus te recompensará, que Deus te abençoará, que Deus te ajudará. Lembre-se, Deus enviou um profeta, e esta mensagem que vocês estão ouvindo nesta manhã é uma mensagem profética de Deus para o seu coração. Arrependa-te de teus pecados, confesse-os, para que o refrigério do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Pai querido e maravilhoso Deus, é com muita gratidão, Pai, que através desta via de transmissão eu chego ao lar de muitas pessoas, de centenas de pessoas, pois estou certo que são várias que estão nos acompanhando através desta transmissão. Eu oro pelo perdão dos seus pecados, eu oro pelo posicionamento por sua palavra, eu oro para que tu possas se revelar a esta vida, ao meu irmão, à minha irmã, ao meu amigo, a quem estiver, Pai, nos acompanhando, e a todos que tiverem acesso, Pai, a essas pregações, que eles possam ter um acerto contigo, confessar os seus pecados e alcançar a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e te agradeço por amor do teu nome. Aleluia, Deus seja louvado. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.